Olá, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com a lição 11, a soberba procede à ruína. Então Deus, ele abate o orgulhoso e dá graças aos humildes. Mas eu quero que você entenda uma coisa, você não pode deixar de assistir esse vídeo sem aprender isso. Ser humilde não está ligado à sua condição sociofinanceira, socioeconômica. Ser humilde, ele não tem nada a ver com andar mal vestido, ser pobre, ser simples. Ser humilde quer dizer estar em uma colocação elevada e se submeter. Suponhamos que eu seja advogado, tenha bacharel em direito, pós-doutorado, um monte de especialização, e eu me submeto a um pastor, por exemplo, que é analfabeto, e eu tenho a humildade de sentar e aprender. Então, entenda uma coisa, Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, sendo dono de tudo, ele se submeteu à lei humana, ele se submeteu aos sacerdotes, aos doutores da lei, quando ele foi morto na cruz. Ele se submeteu a uma lei fraca, uma lei que Jesus Cristo ele submeteu às pessoas. Então, ser humilde é estar em uma posição elevada e se submeter. Já os orgulhosos soberbos, por ele estar em uma posição elevada, ele se torna soberbo. Ele se acha que é alguma coisa grande. E no textuário fala, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Então a pessoa ela estuda, e a sabedoria corrompe toda a sua inteligência. Ele fala, eu não vou para aquela igrejinha ouvir aquele pastor que não sabe falar direito, porque eu conheço mais do que ele. A pessoa, quando ela é sábia, ela nunca se mostra ser sábia diante de seus próprios olhos. Entenda isso. Então, a humildade é estar em uma posição mais elevada e se submeter, ser submisso. Então, ser humilde é ser submisso, não é ser pobre, porque existem muitas pessoas que são pobres e ainda assim são soberbas. E aqui no ponto 1 fala a origem dos pecados moabitas. Então, moabitas são habitantes de Moabe, que significa semente do pai. Então, quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Ló e suas duas filhas fugiram para a terra das montanhosas, lá para outra terra. E quando chegou lá, a filha mais velha de Ló falou para a filha mais nova, meu pai está velho, não tem nenhum homem, nós temos que preservar nossa semente, nós vamos embebedar ele, embriagar ele, eu vou me dormir com ele e amanhã você dorme. Daí surgiu a nação moabita, que quer dizer semente do pai, por causa do pecado das filhas de Ló. E Ló era sobrinho de Abraão. Então, o povo moabita e o povo israelita, eles são parentes. Aí no tópico 1.1 fala Moabe versus Israel. Então, o povo israelita não invadiu a terra dos moabitas, de Moabe, por eles serem parentes. Então fala aqui, por ocasião dos Emomitas, Moabitas, Amomitas, serem da família dos israelitas, não foi admitido a Moisés incentive ou tomar qualquer parte do país desse povo, conforme narrado as Escrituras. Mas os moabitas, eles trataram os israelitas como fosse inimigo. Quando eles estavam atravessando, eles queriam passagem pela região deles e eles não permitiram. E aqui no tópico 1.2 fala, a palavra do Senhor veio a Jeremias contra Moabe. Em sua profecia, tanto para a ruína quanto para a edificação, especialmente por causa dos pecados do idolatria e soberbo dos líderes moabitas. Então, a nação moabita era uma nação que praticava idolatria, era uma nação soberba.
ele e todos os seus líderes. Então entendam bem, o povo moabita começou no pecado, já começou errado. E tudo quando começa errado, qual é a possibilidade de dar certo? É mínima. Então tudo que começa errado, então mostra para uma pessoa que quer começar a vida dela como cristã, a caminhada dela com Deus, e ela começa de forma errada, pensando nas coisas do mundo, entrando na igreja pensando que Deus vai prosperar, dar isso, daquilo, a possibilidade de terminar bem são mínimas. E então Deus levanta o profeta Jeremias com essa missão de pregar a reconciliação daquele povo. Jeremias ele não foi um profeta somente de Israel e Judá, mas ele foi um profeta das nações. E o tópico 1.3 fala: não devemos confiar em nossos tesouros. Aqui mora todo o problema, toda a raiz de problema do povo moabita. Os moabitas eram pessoas muito prósperas. Eles haviam sido prósperos em seu negócio, acumulado muitos bens. Deus não tolera o orgulhoso. O orgulho é o complemento da ignorância. Então a pessoa ela deve ser muito ignorante para ela pensar, achar que sabe de tudo. Então o primeiro passo para a pessoa se tornar ignorante é se tornar orgulhosa. E aqui no 2.1 fala a origem do orgulho. Então o Senhor Deus criou os céus e a terra, criou anjos, anjos, serafins e querubins. E o diabo, Lúcifer, ele era um querubim. E aqui na revista fala, diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima da estrela de Deus, e exaltarei meu trono, e serei igual ao Altíssimo. Então, quando esse querubim, ele pensou, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima da estrela de Deus exaltarei meu trono, serei igual ao Altíssimo. Quando ele pensou isso, Deus, pela sua onipotência, onipresença, onisciência, por ele saber os pensamentos de todas as coisas, todos os seres, pessoas, seres espirituais, ele bradou do céu: Arcanjo Miguel! E o céu todo estremeceu. O Arcanjo Miguel quer dizer quem é como o nosso Deus. Aí o Arcanjo Miguel, sendo o general de Deus, pega Lúcifer, coloca ele de joelhos diante de Deus, e Deus expulsou ele do céu, junto com os anjos que se rebelaram. Então, todo aquele que é orgulhoso será abatido, mas aquele que se humilha recebe graça da parte de Deus. E essa graça da parte de Deus não é poder, essa graça da parte de Deus quer dizer favor imerecido. Quer dizer, nós merecia a condenação, mas nós recebemos a salvação por mérito da graça de Jesus Cristo. E no 2.2 fala: o orgulho é abominação ao Senhor. Porque todo aquele que ergue sua casa apoiado em si mesmo, no dinheiro, no conhecimento, tende a ruir. Então, todo aquele que constrói sua casa sobre a areia, ela tende a ruir, porque não é sólida, não é firme. Mas uma pessoa sábia, ela edifica sua casa sobre a rocha, ela edifica sua casa sobre Deus. Mas o tolo, ele sempre está confiando nessa terra de paz, ele sempre está confiando na sua prosperidade. Mas quando vir a enchente do Jordão, a casa dele vai ser derribada. Se tão somente em uma terra de paz está confiado, o que farás na enchente do Jordão? Deus trabalha em favor dos humildes e é contra os orgulhosos. O Senhor blinda os que são sinceros de coração. Então o Senhor Deus, ele trabalha em favor dos humildes. Ele é contra todo aquele que é orgulhoso. Ele blinda o coração do humilde.
2.3 fala: Deus dá graça ao humilde. O orgulho na vida do verdadeiro cristão não tem lugar, porque ele se assemelha a Cristo. Então, como eu já falei lá no início sobre a humildade, você como cristão, imitador de Cristo, nós temos que estar nessa posição de submissão a Deus, querer se submeter. Pois todo aquele que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta serás humilhado. Aqui, ó, no tópico 3 fala uma moabita na genealogia de Jesus Cristo. Então aqui no tópico 3 vai contar a história de Ruth, uma moabita, que veio lá daquela geração que eu falei do início, parente de Abraão, lá da descendência de Ló com sua filha. Então uma geração que foi amaldiçoada. Mas aqui nesse tópico 3 eu vejo a manifestação da graça de Deus sendo manifestada. Uma mulher moabita. Foi uma geração amaldiçoada, uma geração pecaminosa, entrando na genealogia de Jesus Cristo. Então aqui eu vejo o Senhor Deus dando graças ao humilde. Quando Noemi falou para ela deixar, Noemi falou para Ruth deixar, para ela ficar lá com o seu povo, ela falou: não te deixarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o teu Deus. Então, quando a pessoa ela é humilde, ela se submete, ela ama a Deus, o Senhor Deus da graça, a humilde. E aqui eu vejo a nova aliança sendo estabelecida na velha aliança. E aqui no tópico 3.1 fala a conversão autêntica. Então, quando Ruth ela decidiu seguir o povo de Deus, foi uma conversão autêntica. Então, uma conversão autêntica ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E o 3.2 fala: quando Deus quer abençoar, não existe fronteiras. Então, quando Deus ele decide abençoar alguém, quem pode impedir, quem pode frustrar o plano de Deus para uma vida de uma pessoa? Não existe fronteiras, não existe raça, não existe dogma, não existe nada quando Deus quer abençoar uma pessoa. Ruth não era discriminada nem desprezada por Deus. Por mais que o povo moabita era discriminado, era tido como povo incircunciso, povo idólatra, Ruth ela não foi discriminada, muito menos desprezada por Deus. Então o Senhor Deus decidiu abençoar Ruth. E Ruth ela se tornou bisavó do rei Davi, que mais na frente Jesus Cristo veio da linhagem de Ruth, de uma mulher que todo mundo falava que era incircuncisa, que era um povo amaldiçoado. Jesus veio, ele manifestou a graça dele. E o 3.3 fala a lei do resgate. Então entenda bem, os moabitas, povo sem esperança, povo que eles não era salvo, mas eu vejo a graça de Deus sendo manifestada na vida de Ruth. O Senhor, ela foi resgatada, tirada do meio da idolatria, teve o coração blindado e fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Assim como eu e você, um dia nós fomos como Ruth, antes de conhecer Noemi, moabita, povo sem esperança, mas quando nós aceitamos a Deus, submetemos a Deus, colocamos Ele como nosso Senhor, nosso Deus, nós somos tirados do mundo de pecado e somos injertados tendo a genealogia de Cristo e fazemos parte da família celestial. Então, o interesse de Deus para o povo moabita, para o povo de Israel, Judá, na época de Jeremias, não era a destruição, mas sim o resgate, que aquele povo voltasse a Deus, se submetesse a Deus
e se tornasse humilde. Então que hoje nós venhamos deixar de lado toda a ignorância da soberba. Esse vídeo eu não quero que você assista, isso é da mesma forma, mas eu quero que você seja renovado. A palavra de Deus ela deve provocar mudança. Então que hoje você venha se submeter ao seu pastor, mesmo talvez conhecendo a Bíblia mais do que ele, mesmo que você esteja numa posição mais elevada, mas que você venha se submeter ao seu pastor, que você venha se submeter a seus líderes, que você venha se tornar humilde e imitador de Jesus Cristo. Porque antes nós éramos perdidos, nós éramos moabitas, mas nós fomos chamados para fazer parte da linhagem e da família de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.